A água vinha debaixo do lado direito do templo e do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado de dentro. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que dava nos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era rio que não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Eram águas que só podia atravessar nadando, um rio pela qual não se podia andar. Então ele perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem. Enquanto cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Olha aqui, antes da gente mergulhar mais fundo, a gente precisa ter alguns entendimentos sobre essa passagem. Aqui nós vemos Ezequiel em uma configuração de cativeiro. Ezequiel ele estava preso, cativo, junto com Daniel, na mesma época, em Babilônia e tal. E Israel passa aqui, nesse momento, por um período profundo, além de fisicamente estar cativo, mas de apostasia espiritual, frieza. Israel ele se afasta de Deus. E no livro de Ezequiel, quando a gente vai ver um pouco como é toda a história, primeiro Ezequiel ele fala, repreende o povo, né? Vocês estão pecando e eu estou tendo aqui visões de Deus saindo de Israel. Depois, o meio de Israel já fala, do livro de Ezequiel, já fala de quê? De uma realidade de cativeiro. E depois, mais para o segundo, a matemática está boa, né? 1/3, 2/3, no final. No final já fala o quê? Ezequiel tendo visões de uma restauração sobre Israel. Ezequiel ele começa a ver o templo, ele ali em cativeiro, ele é levado a ter uma visão, e ele começa a ver o templo restaurado, os muros restaurados, ele começa a enxergar e passear por cômodo do templo, tal. E aqui ele chega no templo específico, no altar ali, no auditório, né? Se fosse hoje, e ele olhando ali para baixo, ele começa a enxergar o quê? Águas borbulhando, fluindo do templo. Outra coisa que a gente precisa entender antes de ir mais à frente, existem promessas na Bíblia, revelações, visões, que elas vão tanto para o âmbito natural, algo que vai acontecer fisicamente, quanto no âmbito espiritual. E essa passagem aqui é uma delas, a qual Ezequiel está falando, olha, eu vi um rio que fluía, e esse fluir começava no templo, e ele fluía para fora, e quando ele chegava lá fora, onde ele passava, começou a ter vida, e ele desaguou no mar morto, e lá começou a ter vida. E isso é uma profecia para algo que literalmente físico, o mar morto voltar a ter vida. Não sei se você sabe, 1/3 do mar morto é sal. É algo que, se você banhar, nem bactéria fica lá, não tem nada. É algo extremamente morto, literalmente. O nome já é mar morto. Não tem vida ali. E aí nós vemos aqui profecias para algo, e o tio Júnior foi ano passado ou foi esse ano para Israel? Alguém sabe me dizer? Ano passado? 23, foi no início da guerra. Ele foi para Israel, e uma das coisas que ele passeou, porque ele foi bem, realmente no início da guerra lá, ele estava lá na hora que começou, e aí tiveram que voltar às pressas e tal, e uma das coisas que ele chegou comentando e falando, foi que lá em Israel já há uma euforia muito grande, porque já encontraram peixes no Mar Morto.
Então está começando a vida ali, uma profecia se cumprindo no natural. Mas essa parte aqui que nós vamos estudar é a parte espiritual desse pedaço, né, de Ezequiel. Porque tanto natural quanto espiritual. Outra coisa que a gente precisa entender, a importância das águas. Naturalmente, a gente não sobrevive, não existe sem água. Né? Eu lembro que quando aquela menina caiu daquela montanha, gente, eu estou boa de memória, né? Caiu lá, não sei aonde, caiu lá, né? Na Indonésia. Saiu uma reportagem lá falando tal, da possibilidade dela estar viva e que ela só poderia ficar, né, o corpo humano só aguenta 3 dias sem água. E em casos de crise e situações extremas, até menos que isso. A gente não suporta, o nosso corpo não suporta viver sem água. Não existe planta sem água, não existe ar sem água, não existe nada sem água. O nosso corpo, 70% dele é composto por água. E na palavra de Deus também a gente vê ali, mergulhando na palavra, diversas passagens que mostram a importância da água. Não só naturalmente, mas espiritualmente. Deus ele pega ali essa correlação tanto natural quanto espiritual da água. E eu queria que você andasse aqui comigo e abrisse em Apocalipse 22, versículo 1. Apocalipse 22, versículo 1 diz assim: então o anjo que me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que não sai do trono de Deus, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A palavra de Deus diz que aqui João também é um momento de arrebatamento e de visão, ele tem uma visão, e ele está aqui vendo o quê? Tendo uma visão do trono. E quando ele está ali, ele vê Deus e debaixo dele um rio de águas vivas brotando. Rios brotando. O rio não brota do trono. O rio brota de Deus. O rio emana de Deus. Aqui a gente vê, sabe, essa configuração. Que aquele rio que estava fluindo, borbulhando no trono, no templo, ele vinha exatamente do trono, do próprio Deus. E por isso, onde esse rio passava, tudo mudava. Lá quando termina aqui, no versículo 6 até o 12, fala o quê? Da realidade pós esse rio passar. No lugar que era deserto, agora estava cheio de árvore. E aí, por causa dessa vida que havia ali agora, muitas pessoas viriam, muitos pescadores, porque ali estava tendo muita vida. Aonde o rio de Deus passa, muda a configuração. Seja naturalmente, seja espiritualmente. Aonde o rio passa, não há morte. Aonde o rio de Deus passa, não há situação que possa continuar do mesmo difícil. Eu não sei como você está aqui hoje, como você entrou, mas eu quero te dizer uma coisa: quando o rio de Deus passa sobre as nossas vidas, há vida novamente, há uma mudança de configuração dentro da gente e no nosso natural. Porque o rio emana do próprio Deus. E o rio tem o poder, porque o rio aqui, a palavra de Deus fala que há uma ação do poder de Deus, ele representa o Espírito Santo de Deus agindo. Lá em Salmos 46, do versículo 4 ao 5, diz assim, deixa eu ler daqui. Salmos 46, do versículo 4, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Nesse rio, Deus está nela. Deus está no rio. O rio sempre é relacionado ao lugar da presença de Deus. O rio sempre está relacionado ao mover de Deus. E nós vemos aqui várias situações onde o mover de Deus acontece. Sabe o que eu acho mais interessante? Tem uma passagem de Elias, quando ele desafia os profetas de Baal. E ele está ali naquela preparação do altar para que o fogo pudesse cair.
A palavra de Deus diz que ele molha tudo. Ele pega a água, rega as pedras, rega a oferta. Ele coloca um rio, muita água ao redor. Qual a probabilidade de naturalmente cair fogo num ambiente totalmente encharcado? Mas a água representa o mover de Deus. E eu quero, nesse momento, que você feche os olhos e durante essa palavra, Deus vai mostrar, vai abrir o ouvido de alguém, de algumas pessoas espiritualmente, para conseguir ouvir o barulho das águas do Senhor se movendo. Porque nós cremos que vidas serão transformadas nesse lugar. Então, Deus, o nome do Senhor Jesus manifesta nesse lugar. Nós cremos no nome do Senhor Jesus que o rio de Deus já está aqui. O rio de Deus já está fluindo nesse lugar. E nós queremos declarar uma noite, um dia de transformação, de mudança, de reconfiguração de situação, porque não há caso difícil demais que o Senhor não possa vir e transformar. Lá em Jó, volta aqui comigo, lá em Jó, capítulo 14, no versículo 7 diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão seus rebentos. Se as raízes envelhecerem a terra, e no tronco morrer, e no chão, só lembro da música do Diante do Trono. E no chão, abandonado, o seu tronco morreu. Há esperança para você. A esperança para você. No versículo 9, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Olha essa situação, não teve rio passando, foi apenas o cheiro da água. Uma árvore que estava cortada, que já estava velha, que já estava separada, numa terra que não havia vida, mas ao cheiro das águas, o ramo voltou a brotar naquele tronco velho. E não cessarão os frutos. E viverão. Cadê a palavra? E viverão a vida no rio de Deus, a vida na casa de Deus, a vida no mover de Deus. Meu irmão, a gente muitas vezes quer resolver as nossas coisas, resolver os nossos problemas, resolver os nossos conflitos, as nossas dores, sei lá, e não aqui falando mal, mas às vezes num psicólogo, às vezes num médico, às vezes conversando com alguém, ou às vezes na própria força do braço. Mas eu quero te dizer que tem coisa que só é mudado e transformado quando nós estamos no rio de Deus, porque é lá que emana poder, porque o próprio Deus está, esse rio sai dele, emana dele. E aí, voltando lá para Ezequiel, nós tiramos algumas lições aqui. Primeira, o homem de Deus é que te convida a entrar para o rio. Aqui Ezequiel, ele está lá na margem. A palavra de Deus diz que ele está ali na margem. E o homem vem e puxa. Minha irmã é engenheira, então eu fico pensando, cara, com certeza não era uma trena natural, né? Porque tipo, o cara vai puxar 500 metros, não tem. Então tem aqueles laserzinhos, não sei se você já viu, tem uma trena a laser que você joga ali, 500 metros. Então eu creio que foi algo ali totalmente tecnológico, espiritual. Ele puxa ali, aperta, pum, o laserzinho vai. 500 metros. Vem. E Ezequiel vai. E aí ele puxa a trena ali, de novo, 500 metros. Vem. E Ezequiel vai. Ele não é levado, puxado. Ezequiel vai andando, nível a nível. Mas alguém antes de vir, convida. E eu quero te dizer, nesse momento, Deus te convida. Deus te convida para viver um novo nível em Deus. Deus te convida a entrar nas águas primeiramente. Deus é quem te convida. Não adianta a gente ficar aqui parado e falar, o rio está ali. Vai vir um tsunami qualquer hora e eu vou ser molhado. Não. Você precisa agir, botar o pé e andar 500 metros.
É você que tem que tomar a iniciativa de entrar no rio de Deus. Mas uma coisa é certa, Ele te convida. E Ele está aqui nesse momento te convidando. É o homem de Deus ali configurado na própria, imagem de Deus, que te dá a oportunidade de mudar de nível. Não é por força. Não é pelo trabalho, e muitas vezes a gente que é jovem, né? A gente que é jovem acha que o quê? Se eu servir domingo a domingo, se eu evangelizar, se eu sair nas ruas, se eu trabalhar, vou tirar foto, vou estar na mídia, vou estar no louvor, vou estar isso, vou estar no kids, trabalhar para que Deus me leve a um novo nível. Não é pela nossa força, é o homem de Deus, é Deus que te convida, vem, e isso não é por trabalho. Isso não é por esforço, não é por merecimento. O homem de Deus, do mesmo jeito que ele convida Ezequiel para entrar na água, ele também permite que você fique na margem. E é triste, porque nós sabemos que a realidade é que nem todo mundo aceita o desafio de entrar nas águas, nos rios de Deus. Na margem, tem árvores frondosas, com fruto, com sombra. À margem, eu sinto o cheiro. Eu estou ali, eu estou junto. Mas estar na margem não é estar dentro do rio. Estar na margem não é estar dentro do mover de Deus. Deus permite que você viva a vida inteira no lugar onde você quer. Na margem. Mas Ele também te convida. Vem, tem algo mais para você. Ele também te convida e fala, vem meu filho, eu quero te mostrar coisas que eu ainda não mostrei para ninguém. Tem alguns mistérios ali que ainda não foi revelado para ninguém, mas eu quero mostrar para você. Mas você precisa aceitar esse convite. Sabe? Do mesmo jeito, vamos evoluindo aqui. Ezequiel, ele andou 2 quilômetros, gente. De 500 em 500 metros ali. Deu no joelho, deu no tornozelo, joelho, cintura, ombro. Quando chega no ombro, ele fala, aqui não dá mais para andar. Aqui não. Se você quiser ir mais para frente, é só nadando. Porque aqui agora o nível é outro. Sabe, chega um momento das nossas vidas que chega um confronto. Não dá mais para continuar com o mesmo comportamento. Quando a gente fala aqui de deixar de andar para agora nadar, há uma mudança de ação. Configura o quê? Eu não posso mais agir da mesma forma em Deus. Deus te exige algo. E uma coisa que você, como jovem, precisa entender. Deus, Ele te chama assim, do jeito que você está. Mas Ele espera de você uma mudança. Deus, Ele não quer jovens, não quer pessoas, homens e mulheres, na igreja velho, que está há um tempão ali na igreja, mas a mesma carnicinha de sempre. Sabe aquele tipo de gente que envergonha o evangelho, que está lá fora e o povo fala, nossa, mas é crente? Está na igreja todo domingo, todo dia está lá, está na célula, mas aí quando você olha as práticas, tudo errado. Tudo pode, dá vontade de dar umas chineladas na pessoa. Sacudir a corda. Chega um momento na caminhada com Deus que já não dá mais para caminhar. Chega no limite ali e você só tem uma alternativa. Minto, você tem 2 alternativas. Você tem 2 caminhos. Ou você nada, ou você volta para a margem e fica contemplando as árvores lá. Eu cheguei num momento que eu tive que voltar para a margem. Quando eu entrei aqui na Paz Church há 6 anos atrás, eu estava num momento com Deus tão legal e chegou num momento que parece que minhas orações não passavam do teto. Parecia que tipo assim, as coisas não fluíam. E eu estava muito assim, meu Deus. E eu lembro até hoje um dia que eu fiz
essa determinada oração. Meu Deus, será que eu sou Saul? Será que eu andei com Deus e o Senhor me abandonou? E eu estou aqui dentro da igreja, mas o Senhor me abandonou porque eu não estou mais sentindo fluir, eu não estou mais sentindo mover, não estou mais sentindo no meu devocional, eu não sinto mais nada. Até eu conseguir abrir os meus olhos e entender que tinha coisas que precisavam ser mudadas. Comportamentos em Deus que não tem como ficar mais... Para chegar num novo nível, em um outro nível em Deus, não tem como eu ser o mesmo o vaso velho quebrado, que nem meu macacão rasgado. Não tem como remendar um macacão rasgado. Minha filha implica demais comigo com o macacão, porque tipo, ela é novinha, tem 4 anos, e ela não pegou a moda de roupa rasgada, né? E aí eu tenho um macacão rasgado, aí ela olha para mim e fala assim, mamãe, rasgou, né? Tipo assim, joga fora. Eu, não, filha, é a moda. Ela, a senhora pagou? Eu paguei. Na roupa rasgada. Não tem como remendar o rasgo. A não ser que você for para uma festa junina. Não tem como. Há uma mudança de atitude, há uma mudança de comportamento que a gente precisa ter em Deus. Porque para nadar, eu tenho que tirar de mim toda a dependência e deixar diante de Deus. Eu tenho que tirar o meu pé do chão. Eu tenho que confiar que Deus está me levando na corrente que Ele quer. Eu tenho que confiar que Deus está fazendo na minha vida aquilo que Ele quer e não o que eu quero. E sabe o que me mais entristece? Uma geração que tem muito temor de cantar determinadas músicas. Porque tipo, ai de mim. Quando eu era adolescente tinha uma música, eu já falei aqui no DIF uma vez, ninguém sabia, vocês por favor me ajudem. Tem uma música do Davi Sasser, que fala, quem tem o eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Eu cantando com o Daniel Alencar, estou apaixonado, desesperado de amor. Vou falar para o refrão logo. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão das riquezas e das minhas vontades. Abro mão... Errei a letra. Sou apaixonado. As pessoas tinham um maior temor de cantar essa música, porque, e se Deus ouvir? E se Deus realmente vir falar, tu vai ser pobre a vida toda? Eu abri as mãos, eu falei que eu abri a mão das riquezas. E se Deus falar, não, e se Deus, eu quero os teus sonhos? E aí, você não vai ser aquilo que você falou que queria tanto ser? Deus fez isso comigo. Logo depois eu cantar, em um momento de adoração tão profunda em Deus, no meu quarto com essa canção, e Deus me pediu, na época eu era adolescente, queria muito fazer medicina, e estudava pra caramba para fazer medicina, e estava estudando, e Deus pediu. E foi com muita dor que eu abri mão de um sonho. E aí vem agora uma geração de jovens, cheio de força, que faz academia, na nossa época, que ia para academia, na minha época de adolescente, tá? Que eu sou nova ainda. Minha época de adolescente, assim, jovem que ia para academia, era porque estava querendo ficar com um corpinho bonitinho para pegar a gente. Não é, Maurício? Não é? É verdade, gente. Então está uma geração cheia de creatina na veia, forte, corajoso, mas não tem coragem de abrir mão de um sonho. Não tem coragem de abrir mão da sua vida para fazer a vontade de Deus. Tão cheia de si, tão cheia de ego, que prefere voltar para a margem do que mergulhar num nível mais profundo do Senhor, que já é um momento de entrega, que já é num momento de que não tem mais diferença entre água e você e água. Você e o rio já está aqui dentro de água, dentro de você tem rio, o rio está do lado de fora, só tem a cabecinha ali, o braço nadando ali, não sei o quê. Mas a gente tem dificuldade, a gente não quer, e a gente prefere ficar num nível superficial, ou ficar num raso, ou ficar, tá bom demais à sombra da árvore, e não consegue avançar em Deus. Mas eu creio que aqui, nesse lugar, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que vai além,
que não tem medo do que vai perder. Porque é muito bonito, vou cantar agora atual, é Ele. Por Ele que eu estou. Ô, gente, tinha essa, nem precisava ter cantado a Vera, né? Denunciado minha idade. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, com amor e alegria. Deixa perder um emprego. Vai para o monte orar lá e falar, Senhor, me tirou tudo. Deixa tirar algo. Aí está aqui na igreja cantando com toda a entrega do mundo, com palavras vazias e falsas. Porque na hora da ação mesmo ali, o calo aperta. E aí a oração, a adoração, que era para ser algo intenso, que era para você conhecer mais de Deus, vira momento de devocional, um TSD ali, um secreto, simplesmente de reclamação e de pedição. Que aí você fica, meu Deus, estou quebrando. E aí você fica o quê? Deus, eu quero isso. Deus me ajuda a passar na faculdade. Meu Deus, minha mãe não me deu o iPhone que eu queria. Meu Deus, me ajuda isso. Meu Deus, e não sei o quê. E meu Deus, não sei o quê. Ou então você começa a reclamar. Senhor, tá difícil. Senhor, não aparece ninguém. As solteiras aí, Senhor, não aparece ninguém. Eu já fiz a minha cartinha dizendo como eu queria a pessoa. E não está aparecendo. E aí você só reclama, você só pede, você só isso, você resmunga, meu pai não me ajuda, minha mãe não gosta de mim, e vira um momento de oração, um momento de devocional, uma lamúria, e você para de querer buscar e conhecer a face de Deus. É legal, a gente precisa colocar nossas dores diante do Senhor. Salmos é só isso quase, né? É dores e lamentos, e Senhor, meus ossos estão enfraquecidos, o Senhor me abandonou. Mas Deus, Ele quer intimidade. Deus, Ele quer que você procure algo a mais. Olha lá em Salmos 42, versículo 1. Salmos 42, versículo 1. Diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Onde irei e me apresentarei diante da face de Deus? Aqui a palavra de Deus, ele fala como a corça suspira pelas águas. Eu não sei se você sabe, a corça ela é um animal que não tem muito tecido adiposo. Então ela não tem muita gordura, não consegue ficar muito tempo longe, né, de água, porque ela desidrata muito rápido e aí ela morre. Então ela precisa o quê? De estar constantemente bebendo água. E além disso, ela, pelo fato de ter pouco tecido adiposo, ela fica estressada ali e tal, não sei o quê, e ela solta um odor muito forte que atrai predadores. Então ela precisa de água para banhar, para tirar o odor, porque é questão de sobrevivência. Ela precisa dessa água. E sabe qual é a outra coisa? Pelo fato dela não ter tecido adiposo, dela ser mais enxutinha, a pele dela resseca de uma forma que racha. Então ela sente muita dor. Então a palavra de Deus diz que a corça, ela suspira desesperadamente em busca das águas. E é assim que Deus quer os seus filhos, suspirando desesperadamente pela presença de Deus. Mas a gente vive tão no automático, tão no normal, tão no comum. Vou para a igreja, o louvor é 30 minutos e tal. Aí quando passam 2 segundos do louvor, eita, está atrasado, o louvor está, não sei o quê. Aí o irmãozinho empolgou. Aí o pastor passa 2 minutos da oração, aí já fala, não terminou, 7h30. Acabou, meu pai está lá fora, não sei o que. E já reclama, porque você não quer, não suspira mais. Porque você está com uma agenda marcada lá. Ir para a Paz Church, no culto de Iflem, e sair, sei lá que horas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é isso, porque depois eu tenho que sair com os meus colegas. E às vezes a gente está mais ansioso pela saída depois do culto. A gente está mais ansioso pelo momento da comunhão depois do que pela presença de Deus. E o rio está borbulhando. E você, às vezes, na margem.
Deus, Ele nos convida nesse momento para voltar a suspirar desesperadamente pela presença de Deus. A voltar a ficar num momento de devocional ali por horas, diante da presença de Deus. E falar, Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não ouvir da Tua voz. Enquanto eu não ouvir o que o Senhor tem para mim. Mas a gente faz o devocional assim, às vezes tão check-in. E ainda tira foto para poder postar. Aí coloca devocional, cheque. Academia, cheque. E fica dando cheque como a vida fosse um livro, uma agenda. E tipo, rotina, mornidão, vivendo na margem. Deus, Ele quer intensidade. Um dia eu vi, só um adendo, né? Um dia eu vi uma palavra do Teo Hayashi. E ele falou que eles fizeram uma pesquisa no Dunamis. Entre Dunamis e a Zion, que é a igreja deles lá. E eles, com todas as pessoas, os jovens que já não estavam mais tão frequentes, não estavam indo mais tão assim. E eles foram perguntar o porquê, o que fez a pessoa esfriar, o que fez a pessoa desistir, parar de ir para a igreja, ou parar de ir para o movimento, lá, pregar, aquele trem todo. E aí ele ficou abismado, e ele fala que ele ficou abismado com o resultado. Porque mais de 60 e tantos % dos jovens que não iam mais porque eles se sentiam incomodados com o ambiente da igreja, porque as pessoas mais próximas, tanto família quanto os amigos mais íntimos, o criticava pela sua intensidade em Deus. Começava a dizer que a pessoa era fanática, começava a dizer que a pessoa era, tipo assim, pô, crentinho enjoado, olha lá, falando em línguas. Pô, vai banhar no banheiro e já está falando em línguas, esse menino está ficando fanático, esse menino depois que foi para essa igreja ficou doido. Eu ouvia muito isso lá em casa. Essa menina vai para o banheiro lá, passa 2 horas, que não sei o que está falando em línguas, essa menina está ficando doido, está preocupada com essa menina, pelo amor de Deus. Eu tinha uma tia que ela falava, minha filha, vai logo fazer um curso de teologia, para que tu está na escola? Era desse naipe. Sabe, as pessoas julgam, assim como o filho pródigo que volta para a igreja, volta para a casa do pai, perdão. E quando ele chega lá, o que acontece? O irmão que estava lá, na presença do pai, comendo da mesa do pai, vai o quê? Critica. O irmão que voltou, pô, tem um anel novo, roupa nova, um banquetão ali. E às vezes a gente está assim na igreja também, criticando o intenso, criticando quem ora muito, criticando quem está em todos os horários de turnos de oração lá, criticando a pessoa que está na célula, na mídia, está em tudo. Todo culto, de manhã e de tarde, e não sei o quê. E está criticando. Mas não parou para perceber que se eu estou no momento de ficar criticando o irmão que está intenso, é porque eu já não estou mais nadando. Ou eu nunca nem cheguei a nadar. Ou talvez eu nunca nem cheguei a sair da margem. João, capítulo 7, no versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nessa noite, nós temos esse convite de fluir na presença de Deus. Fluir rios de águas vivas no nosso interior. Feche os seus olhos no seu lugar. Fale com Deus nesse momento. Deus, nós não aceitamos, Pai, o comodismo. Deus, nós não aceitamos a frieza. Deus, nós não aceitamos a apatia. Deus, nós não aceitamos a apostasia. Senhor, nós não aceitamos a mornidão. Senhor, nós não aceitamos ficar o mesmo nível sempre para sempre. Senhor, nós queremos mais, nós queremos ir a um novo nível diante do Senhor. Nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, não só com palavras, mas nós queremos o nome do Senhor Jesus fluir.
Fluir, fluir. Tua palavra diz que crê em ti. No seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós queremos nessa noite fluir, fluir diante do Senhor. Você pode ficar de pé, nesse mesmo espírito em oração. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero fluir. Senhor, eu quero fluir. Abra sua boca, talvez você precisa ir se consertar com o Senhor. Às vezes pedir perdão. Às vezes falar, Senhor, eu negligenciei o nosso tempo de secreto. Deus, eu tenho negligenciado nossa intimidade. Ou Deus, eu sei, talvez eu comecei minha caminhada, mas eu peguei o controle de volta. Senhor, hoje é dia de renúncia, dia de entrega. Hoje é dia de simplesmente ir a um novo nível. O Senhor está aqui puxando a fita e declarando, vai.